conforme prometi, estou aqui de volta para começar a contar como vocês escreverem, ensinar na realidade, né? Ensinar vocês a escrever um roteiro à hollywoodiana. Desculpe a demora de gravar este vídeo, porque ultimamente eu assumi alguns compromissos, recebi encomendas de alguns roteiros e eu estou escrevendo e isso fica um pouquinho atribulado, tá? Então vamos começar, enfim. O que é um roteiro? O roteiro é uma história contada com imagens, certo? Você que tem sequência, é uma história em movimento. Aí vocês nunca podem esquecer disso, principalmente a ação. A ideia eu já expliquei lá, como escrever uma novela, eu já expliquei como vocês desenvolveram uma ideia. A ideia vocês podem pegar de um artigo, de um acontecimento, uma história de algum amigo, alguma coisa nesse sentido. O storyline é aquele resumo da história que vocês verem normalmente nas telas, nas grandes telonas de cinema ou até mesmo na pequena sinopse de DVD. Então, é a história contada em 3, no máximo 5 linhas, tá? No máximo. Então, vocês têm que ter começo, meio e fim, sem dar sem dar o final, né? Gerar apenas uma expectativa, para que quando o telespectador for assistir, ele sinta, quando ele lê, ele já sente aquela emoção e aquela vontade de assistir, mas fica curioso. A sinopse, vocês podem estar escrevendo a sinopse. Normalmente a sinopse do filme ela tem que ser mais ou menos uma trajetória de 15 linhas. Começo, meio e fim. Não entrega o peixe, hein, gente? Escrever no primeiro ato. Para você escrever o primeiro ato do filme, vocês vão ter que estar desenvolvendo aí, segundo os parâmetros do Sid Field, 16 cenas. Então, 16 cenas que vai estar aqui nesse primeiro atinho, ó, tá? 16 cenas. Para você escrever o segundo ato, vocês vão precisar do dobro. Então, 32 cenas. 32 cenas bem escritas, bem relacionadas, bem interligadas, bem amarradinha, todas com ação, com o protagonista, o antagonista e os demais personagens. Terceiro ato, 16 cenas. Então, para você escrever um longa-metragem, você necessita ter um total de 64 cenas. Aí vocês vão me perguntar, mas Majô, essa é a regra? Não. Toda regra tem a sua exceção, não é uma regra. Porque de repente você pode escrever um épico aí, como eu já escrevi, e ele ter o dobro de cenas, ter 100 cenas, tá? Cuidado para não ficar uma história cansativa, aquela coisa chata, monótona. Porque se você vai assistir um filme no meio, você já começa a ver que a coisa decaiu, você não pode deixar decair. Você tem que deixar sempre num patamar que você deixa o telespectador curioso, né? Então não pode pegar e deixar decair. Mas aqui é mais ou menos a ideia do que ele deu, do que você vai precisar para estar escrevendo. Tá? No primeiro ato, você vai ter, bem aqui no comecinho, aí já coloca fade in nos roteiros. Aí o que quer dizer? Nesse fade in, você vai estar apresentando todos os seus personagens. Quando chegar mais ou menos aí, no final da cena de 16 cenas, você vai dar o primeiro ponto de virada, que se chama plot, certo? Até aí você vai ter mais ou menos 25 a 27 páginas do roteiro escrito. Segundo ato, no segundo ato você vai estar trabalhando 32 cenas. Dessas 32 cenas você vai ter mais ou menos, quando você chegar na 27, 30 laudas por aí, até a 60 você vai ter o PC, que significa ponto central. É aquele ponto de confrontação, né? Os personagens começam a descobrir uma coisa ou outra e aí já está dando vai encaminhando para o ponto de virada 2, né? Para o segundo plot. Então, confrontação. Aí vai dar umas 60 laudas. 32 cenas aqui. Terceiro ato, você quando deu o ponto de virada aqui, já vai dar mais ou menos o clímax. O clímax da história, aquela coisa que você fica, pega, não pega, vai acontecer, ele mata, não mata, vai ter a surpresa, nossa. E aí você vai estar no clímax e a resolução da história, tá? Então, no próximo programa, já você vai ver como você vai formatar isso aqui, ó. Eu vou explicar para vocês fazerem uma escaleta,
que ninguém ensina isso, gente. E é uma coisa fundamental, a gente sempre mistura. O que é escaleta? Escaleta é argumento. O que é escaleta? Escaleta é... E ninguém explica direito o que é. Mas eu pesquisei e descobri para vocês. Beijo, se inscreva nesse canal, tá? Compartilhe, avise para os seus amigos, e tem coisas muito boas por aí. Um beijão.